O mais novo lançamento bombástico da Netflix que debutou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, muita violência e um nome bem conhecido pra galera dos games. Mas e aí, é uma adaptação do game, algum spin-off do game? É realmente tudo isso que estão falando? Fica comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante a gente entender por que esse anime foi feito. Porque isso tem ligação direta ao game a qual ele foi baseado. Cyberpunk 2077 foi um dos lançamentos mais controversos da história dos games nos últimos anos. Além de vários adiamentos que frustrou muito a galera que estava ansiosa por esse lançamento, a frustração maior desse game foi o que ele prometeu, que no caso era um jogo inovador, queria mudar a forma que as pessoas enxergavam os videogames, uma promessa enorme da capacidade da nova geração, né, já que esse jogo veio junto com o lançamento do PlayStation 5, então assim, era prometido uma nova era nos games. E no final das contas só entregou bugs atrás de bugs, assim, em qualquer aspecto que você imaginar, de cabo a rabo tinha problema, principalmente nos consoles das versões anteriores, que no caso era o Xbox 360 e o PlayStation 4, que vinham de problemas de jogabilidade até a própria dublagem. Tava só a capa da gaita o jogo, coitado, todo cagado, e isso foi uma decepção imensa pros fãs, né? Até maior que a decepção com o jogo dos Vingadores, acho eu, porque aqui a expectativa era muito maior, mas o que isso tem a ver com anime? Meu filho, calma, você nasceu de quantos meses? Eu vou chegar lá. Isso tem absolutamente tudo a ver com anime, porque no final das contas, Cyberpunk nada mais é do que um produto feito para promover esse game. Isso porque desde o seu lançamento, seu flop gigantesco devido à decepção dos fãs, o jogo tem passado por atualizações e hoje em dia tá até decente de ser jogável. Isso ouvindo de quem jogou, porque eu nunca joguei. Então, o que o estúdio do game tá tentando fazer é lembrar as pessoas de quão legal esse universo é, o quão rico, o quão extenso, para elas terem interesse de voltar a jogar ou até quererem jogar pela primeira vez, quem nunca jogou. Ah, mas então é só um anime para promover um jogo. Deve ser muito ruim, né? Muito pelo contrário. Até porque para promover um jogo que tava ruim, fazendo um anime ruim, não ia dar muito certo, né? O anime é produzido pelo estúdio Trigger de animação, que é o mesmo estúdio que produziu Star Wars Vision, Little Witch Academy, Kill la Kill e muitos outros. Ele também é dirigido pelo... Vou pegar minha colinha aqui, gente. Hiroyuki Imaishi? Interpretação é de você. E dirigiu também episódios de Star Wars Vision, Evangelion e muitos outros. Inclusive, todos esses são recomendações ótimas pra vocês, tá bem? Então, assim, não é qualquer pessoa que tá botando a mão nisso aqui, entendeu? É realmente um estúdio muito conceituado de animação, pessoas que entendem muito de animação fazendo isso aqui. E é engraçado, porque dessa animação eu tenho muitas coisas a dizer. Porque foi realmente impressionante o que eles fizeram, dando o fato de que esse anime teve apenas um ano pra ser produzido. A animação é perfeita? Não, não é perfeita. Mas com tão pouco tempo e um orçamento limitado, eles foram muito criativos nas soluções que eles fizeram aqui. Que foi nas cenas que não são de ação, ou algum momento que não seja tão impactante visualmente, o que eles fazem é meter uma imagem parada ali, com a câmera se movendo lentamente com essa ilustração e assim, diálogos e diálogos rolando. E eles fazem isso muitas vezes, gente. No começo eu tava até achando que meu celular tava travando, eu ficava tocando assim na tela pra ver se tinha algum bug, mas não, era realmente isso. Isso me incomodou um pouco no começo, mas depois que eu entendi o motivo, eu já me acostumei. E foi interessante, porque isso meio que... Eles meio que fizeram isso fazer parte da estética do anime, sabe? De como ele é conduzido, dirigido, tipo aqueles momentos de reflexão, de você parar um pouquinho pra poder até apreciar a própria ilustração, que é muito detalhada. A gente tem muitos objetos de cena, muitas coisas acontecendo no fundo, nos cenários bem ricos, bem detalhados. Então, assim, foi um método que foi barato, foi criativo e eu acho que agregou muito ao anime, sabe? E aí deu oportunidade pra eles de economizar nesses momentos, pra quando vier os momentos de ação, eles não economizarem. E eu posso dizer que eles não economizam em nada, na ação, na música, no frenesi. É tudo muito intenso, muito rápido, muito fluido, sabe? Muita cor, muito neon, muito peito. Tudo com uma fluidez muito gostosa e às vezes confusa de assistir. E principalmente com muita violência. E é engraçado citar a violência aqui, porque eu pessoalmente não sou muito fã de violência gratuita em animações adultas, porque eu acho que elas são justamente isso, gratuitas. Parece que a animação tá tentando mostrar o tempo inteiro ali como ela é adulta, como ela é pesada, como ela... Uau! Tentar ser mais do que realmente é, sabe? E posso citar vários exemplos de animações assim. Acho que a mais recente delas foi Invincible, que apesar da violência ser parte da história ali, também agregar aquela narrativa, eu acho que às vezes eles exageram, mais pra chocar, assim, sabe? No final da temporada mesmo já tava tipo, gente... Não precisava de tanto. E aqui eu achei que seria o mesmo caso, porque na primeira cena do anime eles já abrem assim com uma cena mega violenta, corpos rolando, sangue, cabeças explodindo, não sei o que. Eu já fiquei, ih, gente, é mais um deles. Mas não foi esse o caso, porque eu acho que aqui, nessa série, e nesse gênero principalmente, a violência exagerada, né,
tudo muito grande, eu acho que ela agrega um pouco à história. Que é o próximo ponto desse vídeo. O anime conta a história do David, que é esse garoto que mora na cidade de Night City, né? Que é um grande personagem nesse anime. E ele não se encaixa nessa cidade em lugar nenhum pela sua classe social. Porque, no caso, ele é um garoto pobre que mora com a mãe solteira, que trabalha até o fazer bico para ele poder frequentar uma escola muito chique, a qual nessa escola ele é desprezado, violentado e tudo mais. Até que o acontecimento acontece... que eu não vou falar qual é. Isso faz o David se desviar desse caminho que a mãe dele estava planejando para ele, para começar a conhecer o mundo dos mercenários, esse outro lado da cidade que as pessoas tentam tanto esconder que existe. E assim, mesmo não te contando qual é esse acontecimento, eu imagino que você provavelmente já sabe qual é, porque a gente já viu isso 1 milhão de vezes. Então, sobre a história, eu já adianto. É inovador e revolucionário? De maneira alguma. Isso quer dizer que seja ruim? De maneira alguma também. Porque o anime sabe o propósito dele, pra que ele veio, e em nenhum momento ele tenta ser algo a mais do que ele realmente é. O que pros fãs do gênero cyberpunk pode ser uma decepção, porque eles vêm pra cá talvez esperando um próximo Akira, um próximo Ghost in the Shell, e não vão chegar nem perto disso, sabe? O anime aqui apenas arranha a superfície dos seus personagens, sendo vários deles assim, eu chego a dizer desperdiçados, porque a gente não sabe muito deles e nem descobre ao longo do tempo, e também arranha a superfície na crítica social, na filosofia, nos questionamentos, que é muito característico desse gênero também de cyberpunk. Então assim, se é isso que você procura, eu já indico que você vá assistir Ghost in the Shell, porque o filme é 1h30 somente disso, né? É uma delícia. Se um cérebro cibernético pudesse gerar sua própria alma, criar uma alma sozinha, e se conseguisse, qual seria a importância de ser humano então? Enfim, mas Cyberpunk não é menos nem é mais que esses outros animes por não trazer esses questionamentos, não trazer essa profundidade. Ele é apenas diferente. E isso vai muito da pessoa que recebe esse conteúdo, o que ela está procurando, o que ela espera nessa obra. Como eu aprendi há uns anos atrás, a arte, independente de qual seja a sua profundidade, de qual seja a sua intenção, ou o que for, ela é acima de tudo entretenimento. Então se você procura se divertir, eu digo que Cyberpunk é o anime perfeito para você.